Pai, para abençoar os nossos corações, Pai, para falar com os nossos corações, Pai. Tire toda a ansiedade, Senhor, do coraçãozinho dela, Pai. Usa ela conforme o seu querer, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, Deus. Pessoal da igreja com a paz, Senhor, amém? É motivo de muita alegria, né? Estamos aqui para falar do amor de Deus. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Jeremias 13. Do 1 ao 11, por gentileza. Jesus amado, é muito bom. Isso é gostoso. Isso é muito... Todos acharam? Na Bíblia diz que é o cinto de linho, tá? Mas eu coloquei para o tema o milagre da restauração. Deus tem propósito para o seu povo e irá restaurar a sua fé. Todos acharam? Podemos fazer menção da palavra? Jeremias 13. Do 1 ao 11. Peraí, rapidinho. A menina achou aí? Agora sim, agora vai. Dá pra ela também. Dá pão pra ela aí. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Vamos fazer então a menção das palavras? Aleluia, Jesus. Então, né, Jeremias, profeta Jeremias 13, do 1 ao 11, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, vai, compra um cinto de linho, põe sobre os lombos, mas não meta nas águas. Comprei o cinto de linho, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto de linho que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai a Eufrates, esconde ali, na fenda de uma rocha. Fui, escondi junto a Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passou muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai a Eufrates e toma o cinto que te ordenei esconder lá. Fui a Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde eu escondera. Eis que o cinto que se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusava a ouvir as minhas palavras e caminhava segundo a dureza do seu coração. E ainda opus outros deuses para servir e adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto que se apega ao lombo do homem, assim eu fiz apegar-se a mim, a casa de Israel e toda a casa de Judá. Diz o Senhor, para que me servem por povo o nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Amados, aqui nós estamos falando do cinto de linho, né? Eu havia dito para vocês que o tema é o milagre da restauração. Porque hoje é dia de milagre. O que você quer que seja restaurado em sua vida? Né? Só que o milagre da restauração, Deus tem um propósito para aquele povo. Um propósito para mim e para você. Para restaurar a nossa fé. Então diga comigo. A confiança em Deus gera intimidade e nos reveste com a sua justiça. Bom, lá em Jeremias 2, verso 13, Deus vai dizer para mim e para você que o povo cometeu 2 crimes. Por isso que aqui ele está falando que o povo está rebelde. O povo cometeu 2 crimes. Primeiro, o povo abandonou a face de Deus, que é uma fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Ou seja, se Deus é fonte de água viva, a cisterna ela é onde retém água. O povo andou por suas próprias pernas, virou as costas para Deus. Não queira fazer isso com o Senhor. Digam comigo ainda com as vossas Bíblias abertas, né? A minha Bíblia, a sua Bíblia, ela vai dizer: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu irei aonde ela permitir que eu vá. Bem, vamos entender primeiro, né, que essa mensagem, ela não é pra gente, ela é pra nação de Israel, é pra Judá. Deus, ele não se encontrava feliz, aquele povo precisaria ser tratado, aquele povo precisava ser restaurada a confiança, a qual havia se perdido por desobediência. E o Senhor entrega algo a Jeremias. Mas quem era Jeremias? Jeremias era conhecido como profeta chorão. Era um profeta cujo o povo não gostava muito da sua profecia. Ora, ela era dada como negativa,
Porque ele só dava lapada. Lapada, lapada, lapada. Quando abria a boca, só surgia lapada. Jeremias não profetizava coisa boa. E horas, muitas poucas vezes, era dada por positiva, conhecida pela graça. Só que Deus deu uma ordem a Jeremias: não se case, não tenha descendente. Essa ordem é dada por Deus para Jeremias. E Jeremias, ele se afligia com aquela nação. Ele se encontrava triste com aquele povo, porque aquele povo se rebelou contra o mestre. Aí Deus vai e diz o seguinte: Jeremias, vou palestrar com você. Quero dizer algo para ti nessa noite. Quero dizer algo para você. Vá e compre o cinto de linho. Só que olha só, quando Deus falou para ele, né? Jeremias, compre o cinto de linho. Vocês viram Deus falar, dar dinheiro para ele? Deus deu dinheiro para ele? Ele não deu dinheiro. Ele ganhou? Ele achou? Sabe por quê? O ato de comprar, para se obter a graça de Deus, para se chegar perto do Senhor, tem que pagar preço. Por isso que ele falou, vai e compra. Porque ele poderia, Jeremias, vai e ache o cinto. Jeremias, pega emprestado um cinto. Agora, o que era um cinto de linho? Era algo muito importante. Era algo usado pelos sacerdotes. Era uma peça íntima. Era algo, como se diz, o meu povo era como se chegar perto de Deus. Era uma aliança de Deus com o povo. Então, todo mundo que via, aquela nação via o sacerdote usando um cinto de linho. Eita, ali está um servo do Senhor. Ali está um profeta de Deus. Êxodo 29:5 nos fala. O cinto de linha era uma peça fundamental. Uma peça usada para se separar. Uma peça a qual, quando se usava, estava ali, lá vai um profeta. Aquele que fala face a face com Deus. Era uma peça fundamental, ornamentada. Uma peça cara, que só o sacerdote usava. Era uma espécie de ligação com o mestre. Então Deus ordenou que ele comprasse. Só que eu pensei o seguinte: poxa, comprar o cinto de linho, ele podia achar, ele podia ganhar, mas não. Aí Deus quer falar para mim e para você que para se obter a graça de Deus tem que se pagar preço. Para que eu e você venhamos se aproximarmos de Deus, nós temos que botar o joelho no chão, ó, e orar. Para se conseguir a restauração do Senhor na sua vida, tem que ter de joelho no chão, porque senão você não vai chegar, Deus não vai te ouvir. Porque Jeremias 33:3 diz: clame a mim, eu te responderei. Agora Deus falou isso à toa? Não. Coloque, meu filho, teu joelho no chão, se rasgue se for possível, faça jejum, que eu vou te ouvir. Eu sou teu Deus. O meu ouvido vão se inclinar para ti e eu vou te ouvir. É isso que Deus quer. Então, quando Deus deu essa ordenança, Deus falou: compre. Jeremias, como bom servo, foi lá e comprou um cinto de linho, como Deus havia me dito. Só que Deus falou para ele assim: toma o cinto de linho que compraste, que tem sobre os lombos, depois coloca o cinto de linho sobre os seus lombos. O que Deus queria falar para Jeremias? Assim como esse cinto está envolvido sobre sua cintura, sobre o seu lombo, assim eu quero o povo de Judá. Eu quero que o povo me escute, que o povo me reconheça como o único mediador entre ti e eu. Assim como o cinto faz parte da sua cintura, assim eu quero esse povo. Então por isso Jeremias disse: vai, envolva, coloque nos seus lombos. E passou-se vários dias Jeremias com aquele cinto. Creio eu, conjecturo, que ele ficou sujo, né? Mas ele não tirou. E Deus vai lá de novo e diz: então, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor e diz: toma o cinto que comprastes, que tem sobre os lombos, dispõe-te e vai para Eufrates. Só que antes, Deus falou para Jeremias: não molhe esse cinto. Agora, por que Deus falou não molhar o cinto? Significava o estado espiritual que se encontrava o povo. Porque ele queria que Jeremias mantinha o cinto sobre o seu corpo. Ele queria que a nação o reconhecesse como seu único Senhor. E ele disse: não molhe o cinto. Só que Jeremias se esqueceu dessa palavra, amados. Não molhar o cinto. Aí Deus novamente fala com Jeremias: vá para Eufrates. Digo eu, conjecturo eu, que eu lembro, né? Eufrates era a cidade natal de Jeremias. Então, era um rio, né? Próxima à cidade natal de Jeremias. E Deus falou: Jeremias, vá para Eufrates. Por que ir para tão longe? Assim era o povo estava, se distanciando de Deus. O povo estava esquecendo que sem Deus nada nós somos. O povo estava esquecendo. Era como se Deus falasse:
Eu só tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Se você não clama a mim, não me reconhece como seu único Senhor, tu vai andar com suas próprias pernas. E ai daquele que cair na mão do diabo, ele tira. Agora, amado, cair na mão daquele que tudo pode é difícil, hein? Agora, tenho algo para dizer para você. Ele é Deus misericordioso. A graça do Senhor está sobre nós. Só que nem todos a merecemos. Para merecer a sua graça, tem que pagar um preço e não é pouco. Para merecer estarmos perto de Deus, temos que largar a soberba. Temos que largar, deixar de lado, eu sou, quem é tá lá, ó. Aquele lá te faz ser algo sim, mas ele te quebra. E ele vai quebrar a soberba de Judá. Ele vai mostrar para aquele povo que ele é Deus na terra. E assim Deus fala comigo, contigo hoje. Ei! Eu te capacito, mas se eu quiser eu te dou rasteira. Eu sou o teu Senhor, eu sou o Deus de Israel, aquele que fez, faço e posso fazer no estalar de dedo. Então tu tem que saber que Deus é Deus na minha e na sua vida. E Jeremias foi lá, próximo, né, à cidade natal dele, no Rio Eufrates, e colocou, só que ele esqueceu, porque Deus havia dito, não molhe o cinto. Agora, óbvio, se eu colocar o cinto na fenda, ele vai ficar úmido? Não tem solução. E ele foi lá, né, e Deus falou, vá, esconde junto ao Eufrates, como o Senhor fui, escondi como o Senhor havia dito. Passado uns dias, disse o Senhor, dispõe-te, vai para Eufrates, toma o cinto que te ordenei, que escondeu lá, fui, cavei, peguei o cinto do lugar onde eu escondera, e eis que o cinto estava apodrecido. Assim estava aquela nação. Assim vai ficar você e eu, se não reconhecer que Deus é Deus na minha e na sua vida. Amados, Deus não é barganha, com Deus não se brinca. Ele pode, ele faz e ele vai fazer. Agora, tu tem que fazer por merecer. Deus, você não pode dizer, eu vou na casa do Senhor porque eu quero um carro zero. Não. Senhor, em primeiro lugar, eu venho te agradecer por eu estar na sua casa. Em primeiro lugar, eu venho te agradecer por permitir que eu seja um teu servo, que te adore de toda a verdade do coração. Agora, Senhor, tu pode conceder o desejo do meu coração? Aí é diferente. Agora saiba pedir, porque se tu pedir o carro, ele vai te dar. Agora tu vai esquecer do Deus, vai esquecer do dono da bênção? Não se esqueça, amado. Deus quer que nós, essa mensagem é para que eu e você venhamos cada dia mais sabermos que somos dependentes de um Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que faz tudo por mim e por você. Então, Jeremias foi lá, tirou o cinto e aquele cinto se encontrava apodrecido. Aí Deus vai e diz o que para Jeremias? Jeremias, do jeito que está, é assim que está a fé daquele povo. E eu vou quebrar a soberba de Judá. Amados, quando Deus falou isso, ele faz. Porque Deus em Números diz, eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, porque a tua palavra não é revogável. Se ele dizer que vai quebrar, ele quebra. E não caia na mão de Deus não, querido. Caia não, hein. É preferível tu cair na mão do capeta, porque ele vai lá e te tira. Porque se cair, se Deus, ele não é um Deus vingador. Mas se ele te achar que tu não é merecido das suas bênçãos, ai de mim, de você. E Jeremias foi lá e tirou. E aí Deus falou, desse jeito eu vou quebrar a soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir a minha palavra. Lá em Efésios 6,14 diz que nós estejamos que estar firme, cingido com os vossos lombos, para a verdade e a couraça da justiça. Porque Deus diz para mim e para você, ele nos relata, primeiro temos que buscar a face de Deus. Primeiro temos que reconhecer que Deus é o nosso mediador, que Ele é o nosso Senhor. Eu não sou nada. Deus não diz, você não pode dizer, eu sou tudo, eu posso, eu quero, eu faço, porque Deus te quebra. Quebra porque quebra. Porque as palavras de Deus não sou eu que estou dizendo. Ele sempre vem falando. Mateus 6,33. Buscai primeiro ao reino do céu e as demais coisas vos serás acrescentada. Contentai na casa do Senhor, meu amado. Agradeça. Aprenda a agradecer. Deus, muito obrigada por estar na sua presença. Muito obrigada por me fazer um povo que queira te adorar. Muito obrigada por cada dia mais colocar no meu coração que tu é o meu mediador, que tu é o meu Senhor, que sem ti eu nada sou. Esqueça que você pode, que você quer, que você faz. Esqueça que tu é grande, o grande é Deus. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. A terra que sou eu e você. A terra que diz que somos nós.
Amados, nós temos que aprender. Temos que aprender 24 horas por dia. A prova está doendo. Mas quem disse que nós não íamos passar por prova? Deus falou? A prova está aí. Tem de bom ânimo. Eu venci. Porque se tudo for azul, a gente não vai buscar a Deus. Eu tenho 1000 motivos para buscar o Senhor. Você tem 1000 motivos para buscar a Deus. Mas vamos ser sinceros, vamos ser hipócritas, não? Se tu tiver azul, tu vai tirar um minutinho para falar com Deus? Ah, depois eu falo, tá bom? O negócio tá bom, depois eu falo. O negócio tá fresco, o negócio tá tranquilo, depois eu falo com Deus. Então, o que Deus quer falar comigo, com você nessa noite é isso. Lá em Atos 6,4 diz: nós, porém, temos que nos ocupar na oração e no ministério da palavra. Vamos ocupar e saber que nosso Redentor vive. Vamos deixar a soberba jogada no chão. Vamos fazer com que Deus opere um milagre na minha e na sua vida, que Ele venha restaurar. Hoje é dia de milagre. Pede a Ele, todo dia eu peço: Senhor, restaura a minha fé. Restaura, olha o milagre da minha vida, Pai. Eu estou te clamando, eu estou te pedindo, mas tudo é no seu tempo. Lá em 2 Pedro 5,7 diz: lançai sobre mim a sua ansiedade. Então vamos lançar, meu amado. Vamos confiar que Ele é o nosso mediador. Vamos confiar que Ele pode tudo por mim e por você. Porque Deus é Deus. Ele não é Deus de mentira. Lá em Levítico 27,8 diz: justificai o teu compromisso com o estatuto da lei do Senhor, porque Ele é santo. Se Ele é santo, o que discutir? Se Ele é Deus, o que discutir? E Jeremias se afligia com aquele povo, porque aquele povo se recusava a ouvir a voz de Deus. Aquele povo quis andar com as pernas próprias. Querido, não queira tomar essa posição na sua vida. Não queira andar com a sua perna própria, achando que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Verdade. Tu tem que pegar o que você vive. Vamos, eu e você, buscar o milagre da restauração na nossa vida. Hoje é dia de milagre. Vamos agradecer por estarmos vivos, por saber que Deus é Deus na nossa vida. Deus não é barganha. Deus não é menino. Deus é Deus e ponto. Deus, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Então, o fato de você estar apodrecido, muitas das vezes, eu e você encontramos assim, apodrecido na fé. O fato de ir para longe, muitas das vezes, eu creio, eu sou a primeira a dizer, apontar para mim: ai, eu não vou não, vou naquele longe não. Confesso, muitas das vezes: ai, hoje eu não vou não. Só que Deus, Ele aperta, Ele vai mostrar para mim e para você: opa, vou te botar a mão, vou te descer para te mostrar que quem pode sou eu, Deus de Israel. Quem pode sou eu. Então, querido, que hoje, nesse dia de milagre, vamos pedir esse milagre da vida. Vamos agradecer o milagre da vida, que somos eu e você nas mãos de Deus. E vamos crer que Deus pode e vai fazer. Porque se o Senhor, quando chegar a esse ponto de ficar entristecido com uma nação, porque o negócio está feio. Quando o Senhor, hoje, nós estamos assim, agradecendo porque Deus nos chama de filho. Creio eu que Deus não está entristecido conosco ainda, mas vai chegar tempo que Deus vai escolher assim, a dedo, aquele que Ele quer. Então que eu e você venham agradecer o milagre, somos nós na mão dEle. Que eu e você venhamos saber que nós somos remidos, nós somos pagados pelo preço de sangue. Se Deus não morreu na cruz por mim e por você, se nós não reconhecemos isso, em vão foi a morte do Senhor. Então nós temos que saber, nós temos que deixar de lado aqui, essa nação. Nós temos que saber que nós somos milagres na mão de Deus. Cada dia, hoje aqui está um povo escolhido, um povo que Deus chamou, um povo que Deus escolheu pela mão. Que eu e você sabemos crer, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que eu e você podemos profetizar, se fazer profeta na nossa vida. Mas para isso tu tem que pagar um preço. Para isso tu tem que se lançar em Jesus. Para isso tu tem que ficar 24 horas. Deus, eis-me aqui. Senhor, obrigada pelo milagre que sou eu em tuas mãos. Não façamos igual essa nação. Amém? Amém, amados? Então, queridos, que vamos aprender. Mateus 6,33. Sempre buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, Ele vai nos acrescentar. Vamos sempre agradecer. Antes de pedir: Deus, obrigada pelo milagre que sou eu em suas mãos. Antes de barganhar, antes de querer botar Deus na parede. Saibamos pedir. Vamos aprender que tudo é o tempo de Deus.
Tudo está no tempo do Senhor. Verdade. O Senhor, Ele dá um tempo a todas as coisas. Às vezes nós nos encontramos apressado, porque a gente vê que parece que não tem solução. Eu vivo um momento assim. Mas eu sei que o meu Deus, Ele é